Bem, pessoal, hoje nós vamos estar tratando sobre religiões comparadas. Essa disciplina também é conhecida como heresiologia. Nesse estudo, nós vamos ter uma compreensão exata do que é uma religião, de como essa religião se propaga, enfim, você vai poder se aprofundar tanto na internet, www.cursoteologico.com.br, quanto no seu livro de estudo, acerca das diversas religiões, dos segmentos, enfim, a nível local e a nível mundial, ok? Bom, nessa rápida introdução, nós precisamos definir o que é um estudo sobre religiões comparadas ou heresiologia. Heresiologia seria o estudo das seitas ou das crenças apócrifas, né? Seria o afastamento da sã doutrina ou seita originada pelo abandono da verdade religiosa. Veja, eu não falei aqui de verdade bíblica, eu falei de verdade religiosa. Por quê? Porque nas religiões majoritárias, normalmente há segmentos ou sectários ou dissidentes que fundam ou formulam pensamentos ou dogmas, gerando assim seitas. Essas seitas geralmente fazem oposição à religião majoritária do país, do estado ou da região geopolítica a nível mundial e comumente são denominadas seitas heréticas. Tá? Doutrina, como definição ainda, seria uma doutrina contrária ao que foi definido pela religião principal, ou pela igreja, enfim, pelo credo principal. Isso, logicamente, em matéria de fé. A palavra heresia vem do grego que significa seita, e ela vamos dizer assim, tem o seu significado como sendo escolha, facção, partido ou, propriamente como o nome já diz, seita. Do latim, o termo aeresis, que significa escolha ou preferência. Veja que tanto a definição ou o significado do grego como o latim faz menção à escolha ou facção ou preferência. Quer dizer, preferir, escolher, né, e contrariar, né, a crença principal. O conceito de heresiologia, que dá origem ao estudo das religiões comparadas, é o conceito de abandonar a fé, ou abandonar a verdade, por parte de um indivíduo, por parte de um grupo, né, que fundam um grupo para, assim, divulgar e adotar as suas próprias ideias ou ideias de outros, sempre se afastando do ensino da verdade da palavra de Deus. O objetivo do estudo da heresiologia ou das religiões comparadas é dar ao estudante da palavra de Deus o conhecimento e o discernimento daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade à luz da palavra de Deus. Dar entendimento ao estudante sobre os equívocos, sobre os erros, sobre a dissimulação e a desqualificação do texto bíblico por parte de indivíduos mal intencionados que querem distorcer ou criar heresias a partir do texto sagrado. Na verdade, o objetivo principal é prevenir o estudante, prevenir o leigo acerca, né, das muitas heresias que existem no mundo atual. O conceito popular de heresiologia é o abandono da verdade, sendo verdade bíblica ou verdade de uma religião majoritária. Abandonar, né, ato de um indivíduo ou grupo de pessoas que levam a distorcerem ou praticarem as suas próprias verdades ou verdades ou ideias de outrem, levando a quê? A apostatar-se da fé
verdadeira ou da fé bíblica. O objetivo do estudo da heresiologia ou das religiões comparadas é levar o estudante da palavra de Deus, ou mesmo leigo, a ter o discernimento, o conhecimento daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade, daquilo que é sagrado e daquilo que é apócrifo. Em outras palavras, o objetivo principal é prevenir o estudante da Bíblia sobre as inverdades que dão origem às heresias. Agora nós vamos ver alguns fatores que colaboram ou contribuem para o surgimento de várias heresias. Primeiro fator é a ação diabólica contra a igreja e contra a palavra de Deus. Segundo, a ação diabólica no mundo. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno e há toda uma preparação para o surgimento, a manifestação do anticristo. E isso se dá através do aparecimento de várias heresias, de seitas, enfim, de vários contextos heréticos dentro e fora da igreja. Ora, há de se advertir que as principais heresias estão surgindo ultimamente dentro da própria igreja do Senhor Jesus. Há uma adulteração, uma perversão do evangelho como nunca houve antes. Então, estudante da palavra de Deus, você, meu irmão, esteja prevenido para que você não se envolva e não se ache em meio a uma dessas heresias que estão que estão aparecendo agora no meio evangélico. Um outro fator é o descuido da igreja em não pregar o evangelho completo. As pessoas estão pregando um evangelho hedonista, um evangelho da prosperidade, um evangelho meio capenga, sabe, um evangelho perneta, né? Em que as pessoas são levadas a aceitar a Cristo em razão daquilo que Cristo pode fazer por elas economicamente. As pessoas estão pregando um evangelho basicamente de negociata, e não o evangelho da cruz, um evangelho do sacrifício de Jesus, um evangelho em que Jesus salva, batiza, cura e prepara a pessoa para levar para o céu. Não é um evangelho pleno, é um evangelho desqualificado, um evangelho sem valor. Daí as heresias estarem acontecendo, surgindo dentro da igreja de uma forma muito contundente. Um outro fator é a chamada falsa hermenêutica. Hermenêutica a gente vai verificar se a gente não estudou ainda. Se você não estudou ainda, você vai estudar. Hermenêutica é a arte, é a ciência e a arte de interpretar a palavra de Deus. Então, se surge uma falsa interpretação, uma falsa hermenêutica, todo o processo ele é comprometido. Então, é importante que a interpretação da Bíblia não seja de particular interpretação, não seja apenas de um grupo, de uma pessoa. Ninguém pode ter uma verdade bíblica. A verdade é da própria Bíblia e a verdade ela é contextual, ela é ampla. Ela não é apenas local, mas ela é global. Então, quando surge um indivíduo dizendo, olha, eu entendo isso, eu acho que é isso, que Deus me revelou. Quer dizer, ele está tendo uma hermenêutica de particular interpretação. Ele tem aquela verdade, a verdade é dele. E ele pregou para os 4 cantos da terra que ele é dono da verdade. Isso é um perigo, tem acontecido muito, e isso leva o quê? Certamente leva a uma heresia, a perversão do evangelho. Um outro fator é a falta de conhecimento da verdade bíblica. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não sabem interpretar a Bíblia, as pessoas não vão à escola bíblica dominical, e em muitas igrejas tem-se abolido a escola bíblica dominical, porque os líderes inescrupulosos não querem que as pessoas aprendam a palavra. Ora, é somente ministração de prosperidade, ministração para as pessoas fazerem doações, trazerem recursos à igreja, e os líderes não querem ensinar a palavra. Ora, sabem eles
que se ensinarem a palavra, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o fator é a falta de conhecimento bíblico. O Senhor Jesus disse o seguinte: errais porque não conheceis as Escrituras. Então, é preciso ensinar a palavra, ensinar a interpretar corretamente a palavra, e quem quer conhecer a palavra tem que se dedicar em aprender a palavra de Deus. Ok? E nós precisamos também ver a origem do ensinamento. Não é porque o Cabre é famoso, não é porque ele tem um programa de televisão, não é porque ele está falando para você no vídeo agora, como estou falando, que ele detém a verdade. Nós precisamos investigar, nós precisamos em busca da verdade na própria Bíblia. E aqui eu quero lhe dar uma regra importantíssima. A primeira e mais importante regra de interpretação da Bíblia Sagrada é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então a Bíblia tem em si o seu próprio intérprete. Então, a Bíblia interpreta-se a si mesma. As demais regras de interpretação são secundárias mediante a regra principal: Bíblia interpretando a si mesma. O último fator que favorece o surgimento das heresias é a falta de maturidade espiritual. Veja, muitas pessoas estão sendo colocadas para ministrar, estão sendo levadas ao santo ministério com, vamos dizer assim, com muita rapidez, neófitos na fé, sem maturidade. Muitas vezes têm eloquência, têm um destaque na sociedade, têm uma posição social, têm condições financeiras e precipitadamente, sem um aprendizado, sem uma maturidade, estão sendo levadas ao santo ministério. E essas pessoas, uma vez consagradas missionários, pastores, com a condição em mãos, essas pessoas saem por aí pregando, ensinando as suas verdades, sem terem tido ainda uma experiência com Deus e sem terem aprendido a fundo a palavra. Ora, não tem conhecimento, mas tem eloquência. Não tem conteúdo bíblico, doutrinário, teológico, mas tem boa oratória. Não tem fundamento cristão, mas tem condição financeira. Então, isso posto, substitui a falta de maturidade espiritual, substitui o fundamento bíblico teológico, substitui a experiência com Deus por elementos externos, o dinheiro, a eloquência, a oratória, e daí elas saem por aí pregando, ensinando, e as pessoas que têm pouco conhecimento ou pouco acesso à palavra de Deus começam a acreditar que essas pessoas estão pregando a verdade, quando o que acontece na realidade é que elas não têm conteúdo, não têm verdade bíblica e muitas das vezes não sabem o que estão dizendo. Falsos mestres e falsos doutores sempre existiram. No Antigo Testamento, a Bíblia relata a existência de falsos profetas, que são os mesmos falsos mestres e doutores do Novo Testamento. Paulo escreveu que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e falsos doutores. E não é lá fora não, amigo, é dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é onde estão os falsos mestres e os falsos doutores, com um discurso eloquente, com uma habilidade sem precedentes, com uma palavra doce, envolvente, mas com a heresia na ponta da língua. Então, você que está me assistindo, você, aluno da Fato, tenha cuidado. Só o conhecimento pleno da palavra de Deus e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, pode nos tirar das mãos desses falsos mestres e esses falsos doutores.
Se você não conhecer a palavra com profundidade, não tiver conhecimento, discernimento, então você é enganado. Está cheio de falsos ensinadores, cheio de falsos profetas, em meio, né, ao povo de Deus, em meio ao povo evangélico. Como que você vai identificar? Simples. Está ensinando diferente da palavra, do que diz verdadeiramente a palavra, é herético. Só que nós estamos num mundo, num tempo, onde tudo é relativo. Cada um tem uma verdade, cada um é dono de um conceito, de uma teoria, e ninguém mais usa a Bíblia como regra de fé e prática. Sempre quando se fala da Bíblia, esses falsos mestres e esses falsos doutores têm um senão. Eles invocam um filósofo, invocam um grande escritor, eles citam alguém, um expoente da doutrina católica, da doutrina reformadora, enfim, fogem da palavra porque eles têm verdadeira aversão à palavra de Deus. Fogem da palavra, assim como existe aquele ditado que o diabo foge da cruz, os falsos ensinadores, falsos profetas, eles fogem da cruz, eles fogem dos ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque os ensinamentos da palavra de Deus causam impacto, né, tremendo em seus ouvidos, em seus corações, e o mundo de hoje, as pessoas do nosso tempo, não querem obedecer à palavra, não querem se submeter à palavra de Deus. Então, formulam as suas heresias, formulam as suas teorias, os seus conceitos, e nós, Igreja do Senhor, somos obrigados a receber, a aceitar, muitas das vezes contra a nossa vontade, porque eles estão junto à liderança, eles estão dominando a televisão evangélica e as rádios evangélicas, e nós pouco podemos fazer. Mas se nós estudarmos, nos aprofundarmos na palavra, tivermos conteúdo, argumento bíblico cristocêntrico, nós poderemos combatê-los usando a palavra de Deus, usando a autoridade da palavra de Deus, e assim desmascarando esses falsos ensinadores, esses falsos doutores, esses falsos profetas. Falsos profetas hoje existem, estão aí, estão nas ruas, estão em nossas igrejas, estão em nossos púlpitos, estão nas rádios, estão nos livros, estão aí na televisão, estão em toda parte. Há uma verdadeira epidemia de falsos ensinadores, falsos profetas. E as principais doutrinas inventadas e difundidas por esses falsos profetas e falsos mestres, normalmente giram em torno da pessoa do Senhor Jesus. Gira em torno da pregação do Evangelho. Outro dia um indivíduo veio aqui no Brasil e inventou, e juntamente com outro aí, ele inventou o clube de 1 milhão de almas. Querido, Assembleia de Deus no Brasil é a maior denominação evangélica no Brasil e nunca fez clube de 1 milhão de almas, nunca pediu e nunca se ouviu em toda a história da Assembleia de Deus um pastor da Assembleia de Deus pedir R$1.000 na televisão, num descaramento sem precedentes, numa falta de vergonha que eu não tenho nem palavras para citar aqui, uma verdadeira aberração. Aí você tem os heréticos vendendo redinha, os heréticos vendendo lenço ungido, sal grosso, toda sorte de crendice, de misticismo, toda sorte de sincretismo religioso. As pessoas estão colocando para o povo de Deus, e o povo de Deus, em busca da bênção, em busca de uma pseudo-vitória, estão sendo enganadas como ovelhas que são levadas ao matadouro. Por quê? Porque esqueceram a palavra,
esqueceram a escola bíblica dominical, esqueceram a meditação na palavra e não dão mais ouvido aos seus pastores. Porque existe sim bons ensinadores, existe sim bons pastores, mas existem os picaretas que vão para a televisão acharcar o povo evangélico, tirar dinheiro do povo de Deus e, com um sorriso, pedem 900, pedem 600, pedem R$1.000, dizem que vão ganhar 1 milhão de almas, mas estão andando de carro blindado, estão com casas nos condomínios mais caros de suas cidades. É uma coisa fabulosa. Estão usufruindo de um patrimônio que nunca trabalharam para ter esse patrimônio, estão andando de avião a jato. Você sabia que esses pastores televisivos aí, eles estão andando de jatinho que custam cerca de 25 milhões de reais? Eu disse, 25 milhões de reais. E aí eles ficam pedindo R$1.000 na televisão, ficam pedindo dinheiro para você, aí você pode pagar no cartão de crédito, você pode fazer aquilo outro. Um bando de pilantra. A coisa é séria. E aí eles dizem assim, eles são os homens de Deus, eles se dizem os homens de Deus. Querido, não são homens de Deus, são falsos profetas, não tem nada de Deus e estão usando o dinheiro do povo de Deus para enriquecimento próprio. Coisa tá preta. Que Deus nos guarde desses falsos profetas dos nossos dias. Eu não sei aonde isso vai parar, mas que está uma vergonha, está uma vergonha. Eu tenho até... eu não tenho nem palavras para citar. Vamos para o próximo assunto. Quando nós estudamos religiões comparadas, nós não queremos e nós não devemos fazer acepção dessa ou daquela religião. Você, estudante da Bíblia, estudante da Fato, vai entender que nós devemos ter o conhecimento das diversas religiões que nós colocamos no nosso livro de estudos e que estão em nossas páginas